Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar de uma paraxá dupla, Tazria e Metzorá. A paraxá Tazria, ela está em Levítico, do capítulo 12, 1 até o 13:59. E nós vamos começar a falar sobre isso agora, abordando um assunto muito interessante. Eu gostaria de falar um pouco para vocês hoje sobre aquela oferenda que a mulher traz, aquela oferta, tá? Aquele sacrifício que ela traz, quando ela dá à luz a um filho homem. E a redação que a gente tem na Torá, ela não é tão exata, mas ela diz assim: a mulher que primeiro deu semente e deu luz a um filho homem, ficará impura por 7 dias. Aqui, irmãos, nós temos uma alusão, dentro da tradição rabínica, à concepção dos mistérios do masculino e do feminino, e de uma imagem, de uma sombra, que cada um de nós carrega no mundo espiritual. Então eu quero mostrar para você agora algo que é muito interessante. Por exemplo, quando uma alma ela precisa descer da eternidade para este mundo, o que acontece? Ela passa primeiro pelo Jardim do Éden. Ela é retirada de um lugar que é conhecido, entre aspas, como o Banco das Almas, onde estão todas as almas das pessoas que vão nascer. E aí, essa pessoa, ela passa pelo Jardim do Éden, onde ela vê o quê? Ela vê a honra dos espíritos dos justos que já estão lá. Então, ela vê tudo aquilo, a extensão da recompensa que eles receberam por serem obedientes às mitzvot de Elohim, por estarem ali hoje, debaixo da fé do Mashiach. Ela vê tudo isso. Então você imagina que depois disso, segundo a tradição, ela é levada ao Gehinnom, ao inferno, para ver a punição dos perversos que gritam lá, voi, voi, que significa por quê? Por quê? Existem almas que, segundo o entendimento, elas estão no inferno e até agora estão perguntando por quê. E lá não há nenhuma mostra de misericórdia. Por quê? Aí vem a pergunta. Por causa das transgressões, porque a pessoa não quis aqui, ela evitou, ela abriu mão de caminhar com o Senhor aqui, nesse mundo, e aí o que aconteceu? Ela chega no próximo mundo e, como ela não está salva, ela passa pela punição, ela vai para um lugar onde ela será punida eternamente. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, nós vimos duas situações diferenciadas. Eu estou falando isso, irmãos, é direto da tradição rabínica, eu não estou usando o cristianismo aqui não. Isso aqui é a tradição rabínica, da qual eu estou me utilizando para te mostrar algo, entendeu? Que em cada lugar, essa alma que vai descer para a terra, ela testemunha a evidência da recompensa, da obediência e da punição da desobediência. Então, irmãos, ela vem com isso impregnado no seu espírito para esse mundo. Ou seja, ela vem com a sensação de que ela tem que buscar o eterno e dentro dela há um temor pela desobediência. Quando a mulher está passando pelo período do parto, aquele efeito espiritual do parto leva tempo para cicatrizar. Não só na vida da criança, como na vida da mulher. Por quê? Porque são duas experiências distintas. A criança, ela estava no mundo das almas, um mundo que é puro, um mundo onde não tem pecado, um mundo onde tudo é bom. E de repente, essa criança agora vai passar por uma experiência assustadora, que é a experiência de sair daquele mundo puro para um mundo impuro. Um lugar onde ela estará
sendo impactada por uma série de coisas. Inclusive esse momento do nascimento no parto, que é uma coisa, digamos assim, violenta, porque a mãe tem que fazer força para a criança poder sair, há um trabalho, há uma dor envolvida nisso. Então você imagina que essa alma está passando por essa série de aspectos nos quais ela está sendo bombardeada. E agora, o pecado, quando ela nasce aqui nesse mundo, o pecado ela vai ter acesso direto ao pecado. E ela vai ser ensinada numa questão ligada à prática do pecado. Por quê? Porque o mundo vai passar para ela toda essa informação, lembrando que ela vem de um lugar puro, onde não há pecado. Isso vai causar um choque, entendeu? Vai causar um choque nessa alma. E aí ela vai começar então a fazer as suas escolhas, o seu caráter que está sendo formado, ele vai começar a assimilar as informações que vão vir de todo lado. Se essa criança nasce num lar onde os pais dela são homens e mulheres de Deus, tementes ao Eterno, ela vai começar a respirar num ambiente, mesmo o pecado estando ao seu redor, haverá santidade para ela. Por isso essa criança, ela era levada diante do sacerdote, a mãe levava um sacrifício, para poder, de certa forma, dizer o seguinte: olha, toda a dor do parto resultou nessa alma que veio para cá. E eu estou feliz porque eu estou viva. Porque você imagina que em algumas instâncias, algumas ocorrências, ou a mulher ou a criança não saem vivas do parto. Então, isso quando a mulher leva aquilo, é uma oferta para expiar o pecado, porque está conectado lá com Eva, com aquilo que Eva fez, trazendo o pecado para dentro da humanidade e para a mulher, a consequência disso que são essas dores, essas coisas excruciantes, essas coisas em que a mulher quase morre. Entendeu? E a gente tem casos, né, de mulheres que são até muito interessantes. A mulher começa a sentir aquela dor no parto, ela diz: não, não quero mais saber disso, eu não quero filho, eu não quero mais nada, eu quero morrer. E quando a criança nasce, ela, oh, que lindo! E algumas, no próximo ano, já estão lá tendo outro filho. Então, para você ver a disparidade do que acontece na alma de uma mulher na hora do parto. Parece que ela está numa roda gigante. Então, isso mostra a consequência do pecado, o impacto que ele teve nas emoções, principalmente da mulher. E isso é repassado para a criança no momento do parto. Por isso a gente tem que entender que aquele sacrifício que a mulher levava, ele era um sacrifício que dizia o seguinte: olha, eu superei isso e agora eu estou aqui pedindo ao Senhor que me purifique, que Ele possa, através desse nascimento, fazer uma restauração daquilo que Eva fez. Porque o nascimento de uma criança, nesse momento, a mulher, ela está quase que numa posição divina. E eu vou te explicar por quê. A mulher, ela está fazendo algo que nenhum outro ser faz. Ela está trazendo um ser à vida, e esse ser, ele é único. E há uma coisa impressionante, porque nós não entendemos como isso acontece, mas sabemos que isso é uma obra do Criador. E aqui eu quero aproveitar e dizer que o evolucionismo não tem nem como demonstrar a sua teoria dentro disso que eu vou dizer agora, porque cada ser humano, ele tem um código diferenciado dos outros. Não existem dois seres humanos iguais. E a pergunta é, como que essa mulher,
consegue dar origem a um ser humano junto com o seu parceiro, com o seu marido? Como que ela consegue dar origem a um ser humano completamente diferente dos demais, com uma constituição física, mental e espiritual únicas? Entende isso? Como ela consegue fazer isso? Isso é uma obra do Criador. Então, nesse momento, a mulher ela é parceira disso. E segundo o Midrash, a mulher ela iria engravidar, mas não ia sentir dor. Ela iria engravidar, o neném ia sair sem dor, sem problema nenhum. Todas as crianças nasceriam perfeitas pela ausência do pecado. Então você imagina que agora quando nós estamos nesse contexto do pecado, a Paraxá começa mostrando o nascimento de uma criança e a mulher que precisa apresentar essa criança e se apresentar para que ela seja purificada. Porque aquilo é como um ato de redenção para a mulher. E uma coisa interessante é que a alma, quando ela vem para esse mundo, ela vai passar por esse processo de contaminação no pecado, ela vai precisar ser restaurada ou retificada, como a gente diz. E aí isso vai depender do número de dias da vida de uma pessoa e da forma como essa pessoa vai encarar a Bíblia e os mandamentos. Porque olha, se uma pessoa ela vem pura, ela é contaminada pelo pecado, e dentro desse contexto ela precisa de uma restauração, de uma retificação. Se ela não buscar a face do Senhor e pedir ao Espírito Santo que ele possa trabalhar no nosso interior e começar um processo de transformação de dentro para fora, ela vai então se corromper cada dia mais. E esse nível de aumento de corrupção será maior ou menor. E eu queria dizer que essa corrupção aqui, ela está ligada à morte, tá? Não está ligada a demonstrações violentas por parte da pessoa, porque nem todos vão ter essa postura. Mas nós vamos ter pessoas que a sua corrupção na alma, nas suas emoções, no seu espírito, ela vai tomar um nível tão grande que essa pessoa vai se tornar um bandido, um assassino, um serial killer, uma pessoa que vai fazer coisas assim terríveis para a humanidade. Mas em contrapartida, nós temos aí, essa pessoa ainda continua tendo a oportunidade de ser corrigida através de Yeshua. Então, olha só como é interessante isso. Jó, ele fala uma coisa muito linda aqui no capítulo 8, no verso 9, ele diz assim: pois todos somos nascidos ontem e nada sabemos. Isso está relacionado ao tempo que nós vamos viver, porque os nossos dias na terra são como uma sombra. Então, do aspecto da eternidade, o tempo que um homem vive é como uma sombra. Pum, passou, acabou. É nada. Por isso, nós precisamos aproveitar a chance que nós temos aqui, para que nós possamos fazer com que as nossas almas e os nossos espíritos sejam restaurados. E eu estou falando, irmãos, do espiritual. Porque, na minha opinião, não há presente maior que um homem possa receber. E homem é genérico aqui, homem e mulher, tá? Não há presente maior do que a salvação. Então você imagina que aqui, quando se fala do nascimento de uma criança, nós estamos falando de uma criança que vai vir para esse mundo e que queira Yeshua, que ela seja salva, que ela encontre o caminho da salvação em Yeshua. Porque senão é mais uma candidata ao inferno. Você entende como isso é sério? E essa pessoa vai ter passado por esse processo que eu falei para vocês. Aí você pergunta assim, mas Rabino, como assim? Como é que a gente tem alguma evidência dentro da tradição judaica, né? Ou dentro da própria Bíblia sobre isso? É fácil. Você percebe que é um clamor do homem pelo eterno, tá? E o homem, ele tem a tendência de buscar o sobrenatural, ele está sempre em busca de algo sobrenatural.
Essa busca, ela tem uma origem, tem que ter. Ela tem que ter uma raiz dentro da alma e do espírito do homem, que são as partes imateriais da nossa natureza. Ela precisa ter, essa parte imaterial precisa ter tido um vínculo com a eternidade. Por quê? Porque se ela tem a tendência de buscar algo eterno, ela está querendo retornar para suas raízes. Então é por isso que a gente precisa entender a grandeza da salvação em Yeshua. O que Yeshua fez foi algo assim inominável, irmãos. Inominável, sabe? Porque ele, além dele quebrar o poder da morte, que era um poder definitivo que tinha sido instaurado dentro do mundo, através da permissão que foi dada para o diabo agir com a desobediência da mulher e depois do homem, Yeshua veio, ele reverteu o processo através da obediência. Então, o que era uma tragédia anunciada já para a humanidade, que a humanidade nunca iria se livrar daquilo, Yeshua vem e retifica, restaura, dando ao homem essa oportunidade dele poder voltar para a eternidade através dele. E aí, a gente vai ver o seguinte: todas as vezes que nasce uma alma, ou ela nasce como um homem ou como uma mulher. E é interessante que a alma, ela já vem com essa contraparte. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós temos almas masculinas e almas femininas. E essas almas, elas depois, quando se encontram através do casamento, daí vem o conceito da alma gêmea, o Bechert, quando elas se encontram através do casamento, há uma completude. Ou seja, homem e mulher completam-se no casamento. De dois, eles passam a ser um. Assim como em Adão, estava já Eva dentro dele, e quando o Eterno o Criador tira Eva, era um, se transforma em dois. Agora, quando as almas gêmeas se completam, elas de duas passam a ser uma. Entenda que processo lindo é esse. Mas é um processo que a gente precisa entender que para ele voltar a ser uma unidade tem todo um trabalho antes dessas almas se encontrarem. Um trabalho no qual tem que haver temor ao Eterno, tem que haver uma busca. Você está entendendo? Então, para que isso aconteça, a gente tem todo um caminhar, todo um trabalho. Então, ela tem esse viés de encontro. Por quê? Porque o corpo vai ser o veículo usado para que esse encontro das almas possam ocorrer. E aí vai ocorrer um fenômeno que é muito interessante. Quando nós conversamos com casais, que além de serem casados de fato e de verdade, são almas gêmeas, uma coisa nós ouvimos na experiência de vida deles. E a frase comum a muitos deles é a seguinte: quando eu a conheci ou quando eu o conheci, quando eu me encontrei com ele, parece que eu já conhecia há muito tempo. De onde vem essa impressão de que quando duas pessoas se encontram é como se elas se conhecessem há muito tempo? Quando é marido e mulher, quando é homem e mulher, está configurado aí o quê? Uma alma gêmea. Quando são pessoas do mesmo sexo que se encontram e digam assim: puxa vida, eu te conheço de algum lugar. Isso pode denotar que no Olam Rabá, lá no mundo vindouro, onde as almas estavam reunidas, havia uma proximidade entre essas duas almas. E que aqui na Terra elas voltam a se encontrar. Isso, irmãos, é um conceito fascinante das Escrituras e da tradição judaica. E nós só entendemos isso quando nós conseguimos penetrar na profundidade disso aqui. E aí, nós precisamos então buscar
esse relacionamento com o Espírito Santo e com Yeshua. Para que, quando nós formos tomar uma decisão, esta decisão precisa ser uma decisão acertada no Senhor. Por isso é tão importante a gente entender o seguinte: com quem eu vou me casar? Entendeu? É uma coisa que jovem, adolescente, o pessoal não está muito preocupado com isso. Eles olham, tem um impacto visual, e o impacto visual gera aquela coisa que é a paixão. Entendeu? E é uma coisa bacana que no judaísmo nós não casamos por estarmos apaixonados. Nós nos casamos porque nós entendemos que há um propósito na união daquelas duas almas. Veja que isso é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? Então, duas pessoas se conhecem, elas identificam-se como almas gêmeas, mas não tem aquela coisa assim: ó, eu estou apaixonado por ela, meu coração, ele acelera. Não tem nada disso. Tem um contato, tem uma conversa, tem uma afinidade muito grande. E principalmente tem aquela coisa das almas se reconhecerem. Não tem amor no primeiro momento. Porque o amor, ele vai vir com o relacionamento. À medida que as pessoas vão se conhecendo e há transparência, verdade no relacionamento, as coisas começam a brotar. E aí vai haver o amor. Você entende isso? Então, por isso que é tão importante para nós que nós possamos entender esses conceitos e abandonar essas coisas do mundo aí, que tem que ter aquele amor, aquele fogo. Ah, é porque eu preciso achar alguém que se encaixe em mim, que queira as coisas que eu quero. E por vezes, irmãos, as almas gêmeas, elas não querem as mesmas coisas. Elas se completam. E nesse completar tem os 50% que eu chamo de abrir mão. Ou seja, o homem vai abrir mão 50% para a mulher e a mulher 50% para o homem. Por quê? Porque vai haver uma necessidade de fazer o encaixe. E para fazer o encaixe, um dos lados precisa abrir mão. Nem sempre a gente concorda com tudo, nem sempre a gente gosta de tudo. Mas a gente abre mão por amor. E aí entra também o amor e a faceta de se compreender o outro lado. Se compreender o ritmo da outra pessoa. A minha esposa, por exemplo, ela tem um ritmo dela. Ela tem os gostos dela. E eu busco respeitar isso, entender o ritmo dela. Eu sou muito acelerado, para mim as coisas acontecem num ritmo alucinante. Ela já vai mais devagar. E às vezes ela é o meu freio de mão. E eu tenho que olhar para isso e falar assim: Baruch Hashem, obrigado, porque eu não estava enxergando que eu estava em alta velocidade nisso, eu ia colidir lá na frente. Então ela puxa o freio e fala assim: calma, calma, calma. É alguém que veio para completar a minha vida. É alguém que, quando eu não tenho discernimento, ela tem discernimento de tudo que está acontecendo à nossa volta. É alguém que em oração está comigo me cobrindo. É alguém que caminha comigo em excelência e entende os meus percalços, as minhas falhas. Entende as minhas dores. Então, para isso acontecer, tem que ter o quê, irmãos? Tem que ter essa questão da conexão da alma gêmea. E é por isso que a gente precisa entender isso. E na hora do relacionamento com uma outra pessoa, nós precisamos ter essa certeza de que eu estou me casando com alguém que vai me completar. Não é alguém que vai pisar, não é alguém que vai fazer da minha vida um inferno, mas é alguém que vai me completar. E eu vou completá-lo. Óbvio, isso tem que ser um caminho de mão dupla. Não dá para ser só de um lado, irmãos. Nós precisamos também ter essa compreensão disso que está acontecendo. Por isso é tão importante nessa paraxá a gente pegar esse aspecto e entender isso aqui. Entendeu? Então,
a pessoa ela tem que ter esse discernimento. Você nasceu com um propósito, a outra pessoa que está junto com você nasceu também com um propósito. Se os propósitos de vocês são complementares, vocês devem caminhar junto. Se não, coloca um ponto de interrogação e pergunte a Yeshua: Yeshua, eu tenho que caminhar com fulano, com ciclano? Ele gosta disso, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Entendeu? Principalmente, se você casa com alguém, por favor, ouça isso, que foi chamado para a obra do Eterno. Tem que ter unidade, porque o casal precisa caminhar junto no que diz respeito a isso, porque esse é o relacionamento mais, digamos assim, no nível mais elevado que eu conheço. Porque todos que trabalham na obra do Eterno é uma bênção. Então, para isso a gente precisa ter a ajuda e a cumplicidade da esposa. E vice-versa. Porque a esposa vai estar trabalhando na obra, vai estar fazendo, vai estar produzindo, e a gente precisa entender isso aí. Ok? Vamos só dar uma caminhadinha agora para a gente falar uma outra coisa. Vamos falar um pouco sobre se uma pessoa ela tem uma infecção na pele da sua carne, né? Que aí em hebraico aqui, Levítico 13:2, se uma pessoa, aí lá em hebraico está escrito se um Adam, se um homem, né? Homem, essa palavra Adam, que foi traduzida por homem, ela tem um sentido muito assim específico. E eu queria explicar uma coisa para você agora, porque existem 4 palavras para homem em hebraico: Adam, Gever, Enosh e Ish. Cada uma dessas palavras, elas têm uma conotação, mas elas significam a mesma pessoa, a mesma coisa. É uma pessoa ou um homem, tá? E a palavra Adam é a mais qualificada de todas. Por quê? Porque quando o Eterno criou o homem, a palavra que vem aqui em hebraico é Adam, entendeu? A sua imagem. Então Adam carrega essa imagem, essa definição carrega essa imagem do Eterno, do Criador. Então é Adam que conecta, tá? O homem com o seu Criador. É essa palavra em hebraico que faz essa conexão. Ok? Então, isso, quando a gente fala de Adam, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma estatura divina, uma estatura ligada ao Criador. Por isso, lá na Tanakh, os profetas são chamados de Ben Adam, que traduzido é filho do homem. E Yeshua foi chamado também de Ben Adam. Isso é interessante a gente ver esse paralelo, porque essa palavra Adam, ela tem essa conexão com os profetas, com o Mashiach. Então, ela tem uma conotação realmente muito forte nessa conexão que nós temos com o Eterno e com a eternidade, entendeu? E isso mostra pra gente o seguinte, que essas 4 palavras, elas têm essas conexões com os 4 mundos que já foram criados, que existem hoje. Eu não vou falar disso agora, porque isso demanda uma outra aula, com outro tipo de entendimento para a gente chegar lá. Mas Adam está ligado ao mundo que nós chamamos de Atzilut, tá? E aí depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, Adam é o nível, digamos assim, mais alto, tá? Depois Gever está ligado a Beriá, Enosh está ligado a Yetzirá e Ish está ligado a Asiá, tá? E como eu disse, futuramente falaremos sobre esses 4 níveis, tá? Então, quando um homem ele traz uma oferta de expiação do pecado, ele está trazendo, e lá no hebraico, quem é que está trazendo? Adam. Por quê? Porque Adam, essa parte do homem que é o mais espiritual, precisa se reconectar com o Eterno. Porque quando há pecado, há o rompimento da conexão espiritual. E esse rompimento causa um problema sério, porque o homem não vai estar mais em contato direto com o Criador. E a quebra desse contrato, que é a desobediência, a quebra do contrato vai fazer com que o contato também se rompa. E aí o homem vai ficar vulnerável aos ataques das trevas.
Por isso, Adão, esse homem, essa parte do homem, essa definição do homem, que é mais conectado com a divindade, ele precisa então ir lá e oferecer o sacrifício. E agora, nós entendemos o seguinte, que o sacrifício, ele purificava o pecado. Por quê? Porque uma vítima inocente morria no lugar do pecador. E o sangue daquela vítima, ele cobria o pecado do homem. Agora, nós hoje não temos mais sacrifício. Hoje nós não podemos mais levar para um templo ou para um local aí de serviço ao Eterno, uma sinagoga, uma igreja, uma congregação. Nós não podemos pegar um bichinho lá, uma ovelha colocar debaixo do braço, chegar lá para o sacerdote, para o rabino, para o pastor e falar assim, ó, eu trouxe meu sacrifício aqui para você matar esse animal aqui, porque eu pequei. Hoje já não pode fazer mais isso. Qual é a forma que isso vai ser feita? Através da oração. Primeiro, nós temos que identificar o pecado. A pessoa que pecou tem que identificar dizendo assim, eu pequei. Rabino, mas isso todo mundo devia saber. Devia, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo faz isso. Porque muitas vezes o diabo ele mascara isso e ele faz a nossa alma dizer assim, não, isso aí não tem problema não. Vamos deixar para lá, isso é uma coisa boba. O Eterno não cuida disso aqui não, ele não se importa com essas coisas não. Isso é um pecadinho muito pequenininho para ele se importar. Só que a Bíblia diz que um abismo chama outro. Uma coisa pequenininha vai se transformar depois numa coisa maior, que vai ficar maior, depois a tragédia está batendo a porta. Por isso é necessário que haja a identificação do pecado. Identificou o pecado, eu tenho que me arrepender. É o que a gente chama de techuvá. Vou fazer techuvá. Ah, Senhor, perdoa, eu errei. Eu estou confessando agora e, após confessar o meu pecado, eu peço, pelos méritos do meu Machia e Yeshua, perdoa o meu pecado. Porque agora eu não posso usar o sangue do animal. Eu tenho que usar então o sangue de Yeshua. Como ele não é físico, ele é espiritual, então eu tenho que pedir que pelos méritos daquilo que Yeshua fez por nós, morrendo sem pecado, para nossa redenção, através desses méritos nós possamos ser perdoados. E aí tem uma outra coisa interessantíssima que acontece também. Olha só isso. Quando a gente fala isso, nós estamos nos colocando então naquela condição assim. Puxa vida, mas isso aí é uma coisa que veio lá do cristianismo, porque isso você está falando de coisa aí que não é judaica. Desde quando não é? Se você pegar a tradição judaica, a tradição diz que nós seríamos redimidos pelo Machia e que nós oraríamos e pediríamos perdão a ele. Ora, se a tradição judaica diz isso sem se referir ao nome do Machia, mas sim como ele, por que eu não posso dizer que Yeshua fez tudo isso e eu posso orar em nome do meu Rabino Yeshua? Por que não? Só para ficar claro aqui, irmãos, o judaísmo está repleto de situações em que isso acontece. Entendeu? Inclusive tem uma facção do judaísmo que acha que o rabino que faleceu deles é o Messias. E eles oram pedindo a ele que perdoe os seus pecados. E ele não é o Messias. Os irmãos entenderam isso? Agora, por que isso acontece? Por faltar a Brit Hadashah, que é a manifestação de Yeshua. Porque o que foi feito com a Brit Hadashah foi uma coisa tão assim, romanizada. Na hora da tradução, o pessoal aproveitou para arrancar ou tentar arrancar os vínculos judaicos que a Escritura tinha. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, né? E aí, através disso, então, eles conseguiram fazer com que os judeus tivessem asco. Eu não quero isso, esse livro é um livro maldito. Só que
os judeus ortodoxos e outros judeus que leem a Brit Hadashah, eles começam a encontrar coisas ali que eles falam assim, não, mas isso aqui é muito judaico, isso aqui está falando da nossa tradição. Por isso, irmãos, é muito importante nós entendermos que o processo de sacrifício de animais, ele culmina, ele termina em Yeshua. E Yeshua toma aquilo para si. Inclusive, na hora que Yeshua morreu, 3 horas da tarde, era o horário que estava sendo feito o sacrifício da tarde. Os cordeiros estavam morrendo ali, antecedendo o Pêssar. Ok? Então, na realidade, essa é uma figura muito linda daquilo que Yeshua fez. E no judaísmo ortodoxo, nos estudiosos, eu não estou falando de um pessoal que acha que não é, estou falando de gente estudiosa, de sábios, de Rahamim. Eles, quando pegam e leem, eles identificam isso. Assim como nós, quando pegamos a tradição judaica e lemos a tradição judaica, vemos dentro dela a Brit Hadashah. E Yeshua está dentro dela, assim, de Aleph a Tav. Os irmãos estão entendendo? E por que isso, irmãos? Porque nós vemos que o livro de Levítico, ele é um espelho, ele vai abrindo assim, cada vez mais apontando para o Mashiach. E Yeshua está dentro de cada uma destas ofertas. E a oferenda pelo pecado, ela é uma oferta muito interessante, porque ela aponta diretamente para a redenção e o perdão dos pecados. Tanto que depois que o ofertante colocava a mão sobre o animal e confessava os seus pecados, na hora que o animal morria, aquele pecado já não existia mais. Você entendeu isso? Então, Yeshua com a sua morte, e quando eu o recebo como Mashiach, e quando eu peço perdão para ele, o pecado que eu cometi já não existe mais, porque ele já ficou no passado. Por isso nós não podemos aceitar a acusação de ninguém, de Satanás, de falar dos nossos pecados. Inclusive pessoas que trazem acusações contra a sua vida, de coisas passadas. Eu quero dizer quem são essas pessoas. Eles são instrumentos de Satanás, para poderem colocar a sua vida num patamar que seja um patamar de dor e de tristeza. Porque se Yeshua perdoou o seu pecado, perdoou o meu pecado lá no passado, quem são as pessoas para vir trazer isso à baila? E outra coisa, quando Yeshua está num determinado momento com uma mulher que tinha cometido o pecado de adultério, foi pega em flagrante, e Yeshua estava escrevendo lá. Yeshua disse assim, quem não tem esse pecado, atire a primeira pedra. Quem ouviu, as pessoas que estavam ao redor e ouviram, entenderam o que ele disse. Tanto que o livro de João diz que foi saindo um por um. Por quê? Porque todos eram pecadores, assim como ela. E Yeshua não disse para ela assim, olha, você foi injustiçada e eu aqui reparei a sua injustiça. Vai e não peca mais. Porque ali faltou o homem, porque se o homem estivesse ali junto, que a Torá diz que é para apresentar os dois, o homem e a mulher. Se o homem estivesse ali, sabe o que Yeshua ia dizer? Mata os dois. E aí muita gente ia ficar escandalizada, ia falar assim, o Messias mandou matar. Ué, mas ele não é justo? Não tem que cumprir o que está escrito? Na Torá não tem pena de morte? E por que não tem que cumprir? Então Yeshua cumpriu toda a Torá, irmãos, para dar para a gente não só o exemplo, mas para nos mostrar que nós temos que ter fidelidade e integridade na hora da interpretação dos textos da Torá. E também da Brit Hadashah, obviamente, para que não saiamos por aí falando bobagem. Por isso é fundamental entender isso aqui, esse sacrifício aqui, e entender essa conexão e essa ligação que ele faz, para que haja perdão dos pecados. Senão, nós vamos continuar com a nossa vida daquele jeito. Por isso é interessante estudar o livro de Levítico sob uma ótica judaica, bíblica, obviamente, e judaica, para que nós tenhamos condições de olhar para esses tipos de sacrifício e entender o seguinte, isso está em outro nível.
Lá no hebraico isso está num nível completamente diferente. Adão, aquele que tem que se reconectar com o seu Criador, é ele que precisa dar o primeiro passo, ele que precisa reconhecer o pecado, ele que precisa pegar a oferenda, ir diante do Eterno, pedir perdão e voltar para casa sem o fardo do pecado. Nós precisamos fazer isso, entendendo aquilo que a Bíblia fala, no que diz respeito a todas essas ofertas, e principalmente esta, que carrega consigo um perigo muito grande, de que após o perdão, nós sejamos cobrados novamente pelo adversário, para que a nossa vida, não haja shalom na nossa vida, e nós coloquemos em dúvida aquilo que a Bíblia diz, que depois que eu confessei o pecado, eu recebi perdão. E aí eu coloco em dúvida a Bíblia, eu coloco em dúvida o Eterno, eu coloco em dúvida Yeshua, eu digo assim, quem é que está mentindo? Então nós vamos entender que quem é o mentiroso foi quem colocou em dúvida e falou ao nosso ouvido que nós não haveríamos de ser perdoados. Cuidado com isso. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo para todo mundo. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, B'Shem Yeshua Mashiach, amém, amém.